Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, nós já estamos no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, agora Paulo, no capítulo 6, iniciando o capítulo 6, Paulo retoma um assunto que é o de maior preocupação, não só para Paulo, como também de outros apóstolos e de outros escritores sagrados. O caso do falso ensino. De novo, é preciso bater nesse assunto, é preciso rever, é preciso observar os riscos, os perigos, todos os envolvimentos que esta falsa doutrina, esses falsos ensinos, que os falsos mestres propagam, disseminam. Por quê? Porque a vida das pessoas está em risco. Esses falsos mestres, também chamados de mestres do erro, ou seja, eles são professores do erro, eles defendem um erro. E qual é esse erro? Primeiro, que eles não concordam com o evangelho, com aquilo que os apóstolos ensinam, aquilo que os apóstolos aprenderam diretamente de Jesus. Em outras palavras, eles estão pervertendo o evangelho, eles estão pervertendo o ensino de Jesus. A autoridade de Jesus no ensino é inquestionável. Jesus veio para uma missão que implicava em várias coisas. Uma destas coisas era exatamente o ensino do caminho correto, do interpretar corretamente, profundamente a palavra que estava já no Velho Testamento, que havia na lei, que havia entre os profetas. Jesus tinha esta autoridade? Com certeza. Jesus era um com o Pai. Jesus veio mostrar o caminho correto, a verdade, a vida, o caminho. E então, tudo aquilo que ele ensinou é o correto, é a verdade, é aquilo que deve ser observado e que deve ser guardado. Tudo que vai contrário, tudo que desvia do ensino de Jesus, vai dar em desastre, vai dar em problema. Por quê? Porque é o caminho errado. E o caminho errado conduz à morte, conduz à perdição, conduz ao pecado. Os mestres do erro eram exatamente contrários a isso. Então Paulo diz que eles estão delirando, eles estão fora da realidade, eles estão fora do que é correto, eles estão desviados. Mas não é só isso. Apesar deles estarem fora da realidade, apesar deles estarem explicando uma coisa que não é correta, eles se acham perfeitos, eles se acham corretos. Então, eles começam a agir com soberba. Só eu sei ensinar, só eu sei a verdade. E não é assim. Eles não têm um conhecimento, eles fazem errado a interpretação da palavra de Deus, mesmo assim, eles se consideram mestres. Mestre naquela época era rabi, ou seja, era aquele que conhecia a lei e que aplicava a lei. Eles se consideram mestres, eles se consideram perfeitos, eles se consideram o máximo, quando na verdade eles não têm o mínimo de conhecimento. Paulo diz que isto se dá por três razões.
Primeira razão, as suas mentes estavam pervertidas. Significa dizer, pervertidas e depravadas, significa dizer que eles estão ensinando o errado, eles estão ensinando o pecado, eles estão ensinando um caminho que conduz ao pecado, que conduz à morte. A mente deles estava assim. Eles podem achar que é verdade, mas eles não têm a verdade. Na verdade, eles estão pervertidos, eles estão depravados. Segunda razão, eles não têm verdade, eles estão sem a verdade, eles estão privados da verdade. A verdade não chegou na mente deles, a verdade não chegou no coração deles, a verdade não chegou no conhecimento deles. E eles não conseguem enxergar a verdade. O que acontece é que eles são cegos. O que acontece é que eles estão cauterizados pela mentira. E eles acreditam na mentira como se a mentira fosse verdade. Ora, a consequência disso, terceiro problema, é que eles usam tudo isso para buscar lucro pessoal. Veja, Paulo não é contra o viver do ministério. Inclusive, nós já vimos isso em passagem anterior, que Paulo defende que uma determinada pessoa que esteja trabalhando na obra, ela tem o direito de receber para se sustentar. Isto é diferente do que estes falsos mestres faziam. Eles ensinavam o que as pessoas queriam ouvir, porque é melhor ouvir o que eu quero ouvir e não que eu tenho que me emendar, que eu estou errada. E com isso, eles vendiam a mentira. Eles vendiam a mentira. Tinha gente que comprava a mentira. Como acontece hoje em dia. Nós vemos isso. Nós vemos pessoas que vêm, que iludem as outras pessoas, que pedem dinheiro para isso, exigem dinheiro para isso, ganham dinheiro para isso, não porque elas se preocupam com a vida espiritual dos outros, não porque elas se preocupam com a verdade, não porque elas se preocupam com o ministério, com a obra do Senhor. Não. Eles querem dinheiro. Eles querem lucro. Eles querem uma vida mansa com tudo que o mundo e o dinheiro pode comprar. Só que o mundo e o dinheiro não compra a vida eterna. Não compra eternidade. Não compra salvação. E aí Paulo diz o seguinte: este jogo de materialidade, de dinheiro e de espiritualidade, de cuidado para com as pessoas, Paulo fala uma verdade que é aplicável até os nossos dias. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Não interessa o quanto de dinheiro você tenha, não interessa o quanto de bens materiais você tenha. No momento em que você morrer, será você e a tua vida espiritual. E é a tua vida espiritual que vai definir para onde você vai. Não é a tua conta no banco, não é os bens que você porventura possa ter. Então Paulo chama atenção para estes que buscam a riqueza, que buscam ganhar dinheiro com base na ingenuidade das pessoas. Como nós podemos nos defender destas pessoas? Nós podemos estudar a palavra de Deus, buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar discernimento do Senhor para analisarmos aquilo que as pessoas falam e aquilo que a palavra de Deus fala, os ensinamentos de Deus falam. Se aquilo que as pessoas falam está em conformidade com o ensino de Deus, aí sim aquela pessoa está falando, né, por obra do Espírito, por obra na missão do reino de Deus. Ou agora passa a fazer uma exortação pessoal em
em relação a Timóteo. Ou seja, visto tudo isso, ouvindo tudo isso, Paulo agora chama Timóteo e diz: Timóteo, presta atenção no que eu estou te falando. E olha, aquilo que Paulo está dizendo para Timóteo vale para a minha vida e vale para a sua vida, porque é uma palavra viva, é uma palavra presente, é uma palavra que se aplica hoje. Como se aplicou para Timóteo, se aplica nas nossas vidas. Ele diz assim: para nós, tu, ó homem de Deus, se você é homem de Deus, mulher de Deus, tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do engano, foge da mentira, foge da falsidade, foge da heresia, foge disso tudo. Vai longe disso tudo. E vá perseguir, vá seguir o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então Paulo está dizendo que tudo aquilo que os falsos mestres dizem é falsidade, é mentira, é engano, vai conduzir à morte, vai conduzir ao pecado. Mas ao contrário, se você fugir disso tudo e seguir justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão, você estará no caminho. Você estará em direção à vida eterna, em direção ao reino de Deus. E ele diz a Timóteo: combata, combata o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate é o combate da verdade, é o combate do Evangelho, é o combate dos ensinamentos de Cristo na nossa vida. Os ensinamentos que Deus deixou não só na palavra como nos profetas, mas também através do seu Filho. Então eu tenho a palavra, eu tenho os profetas, eu tenho o exemplo de Cristo. O que é esse combate? É lutar. É a luta que existe entre uma fé de verdade, uma fé baseada no Evangelho, na palavra de Deus, baseada nos ensinamentos dignos, justos e corretos, contra o erro, contra o mal. A nossa batalha é essa. Hoje nós temos essa batalha. Timóteo tinha esta batalha. Paulo, Pedro, João, todos os autores, né, do Novo Testamento passaram por isso e tiveram essa batalha. Eu e você também temos essa batalha hoje. Não só lá atrás. Agora é o momento de batalharmos. Esta batalha é contínua. Veja que quando ele fala isso, ele usa o verbo no tempo presente. Ele não diz passado. Ele fala agora. Qual é o tempo agora? Agora é hoje. É esse momento em que você está me ouvindo. É amanhã, é depois de amanhã. Portanto, é contínuo. Vale para todos nós. E ele diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você já confessou o nome de Jesus. Você já disse que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Ele é o Salvador da tua vida. Você já confessou com a tua boca, isto na frente de pessoas, ou seja, entre testemunhas, assim como Timóteo tinha feito. Então, agora é a hora de sermos soldados, é a hora de sermos combatentes. Isto todos os dias, o dia todo. Nós somos chamados para esse combate, nós somos chamados para uma guerra entre o bem e o mal. E isto vai fazer com que nós tenhamos um resultado lá na frente. Que resultado é esse? A nossa vida eterna. Eu tomo posse da minha vida eterna fazendo esse combate, porque todos os dias eu estou conquistando a minha vida eterna, porque eu estou me mantendo no caminho de salvação que foi preparado por Jesus. Então agora se volta para Timóteo
numa exortação da pessoa dele, não só do ministério dele, não só o ministério, também o ministério, mas não só, mas principalmente pessoalmente, a vida de Timóteo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, toma cuidado para você não perder aquilo que você já ganhou. Como é que Timóteo não perderia? Paulo explica. Paulo exorta Timóteo, Paulo fala a Timóteo, pede a Timóteo, insiste com Timóteo de que ele seja leal a Jesus, que ele seja leal a Cristo, que ele seja leal ao Evangelho, que ele seja leal à comissão que Deus lhe deu. Todos nós, meus amados, temos fases na nossa vida e temos níveis em nossa vida. Uma coisa é a nossa vida pessoal, a nossa vida de pessoa salva. Isto nós conquistamos sendo leal, sendo fiel àquilo que Cristo trouxe para a minha vida e para a tua vida. Uma coisa é sermos leais e observadores das regras do Evangelho, aquilo que o Evangelho explica na nossa vida. Outra coisa é sermos fiéis àquilo que Deus deu nas nossas mãos para fazermos. Não deixe de realizar aquilo que Deus colocou na tua mão como ministério, como comissão. Deus dá comissão para nós. O que é dar comissão? É dar trabalho, é dar ministério, é dar tarefa, é dar alguma coisa por realizar. E é isso que Paulo está dizendo. Seja fiel. Seja fiel à tua salvação, à tua declaração de salvação, seja fiel aos ensinamentos, não se desvie deles e seja fiel àquilo que Deus deu na tua mão. Seja um dom, seja um ministério, seja o que for, o mais simples possível. Não interessa, é o que Deus precisa que você faça. E muitas vidas, às vezes, podem ser salvas e podem ser mantidas, resgatadas por esse mínimo que você faz, que às vezes a gente não dá importância, mas que vai fazer uma importância na vida de alguém, uma palavra, uma exortação, um apoio, uma oração que ninguém vai saber que você fez. Ninguém vai saber que você fez essa oração, mas você fez. E na vida da pessoa para a qual você orou, isto vai fazer diferença? Sim, isto pode fazer diferença entre a vida e a morte espiritual desta pessoa. Então, Deus nos fala isso e Paulo explica isso através dessa exortação para Timóteo, que serve para mim e que serve para você. Seja fiel àquela comissão de fé que você falou, seja fiel aos ensinamentos que você entendeu, que você estudou e vá atrás de mais. Seja fiel à missão que Deus tem te dado na tua vida. Seja imaculado e irrepreensível. Imaculado quer dizer sem mácula, sem sujeira, sem nenhum pecado. Imaculado, sem mácula, sem pecado, sem sujeira. Que a tua vida seja limpa. É isso que ele está falando. Seja limpa. Timóteo, viva uma vida limpa, de tal maneira que ninguém possa te repreender. Quem poderia repreender? O que nos interessa não é a repreensão do mundo, isso não me interessa. A repreensão do mundo não me interessa. O que me interessa é a repreensão de Deus. Então, se a minha vida é pura, se a minha vida é sem mácula, se a minha vida é livre de pecado e de sujeira, significa que eu sou irrepreensível. Eu estou imune às contaminações. Eu não dou crédito às mentiras, às falsidades, às heresias. Eu não dou crédito e eu não me desvio do caminho correto. É isso que Paulo está dizendo. Até quando eu preciso fazer isso, Eleni? Até a vinda de Jesus, diz Paulo para Timóteo.
E ele está falando isso para nós também, para mim e para você. Até quando eu preciso? Até amanhã? Até depois da manhã? Não, você tem que fazer isso para sempre. Até o momento em que Jesus venha. E que momento é esse? Nem eu, nem você sabemos disso. Nem mesmo Paulo, nem mesmo Timóteo. Aliás, nem mesmo Jesus sabia dizer isso para os seus discípulos, né? De tal maneira que só Deus sabe o momento em que Jesus vem. E nós temos que estar preparados para este momento que a gente não sabe qual é. Senão ficava muito fácil, né? Eu faço tudo de mal e aí, não, você não pode. Você tem que viver uma vida irrepreensível, uma vida imaculada. Porque quando Jesus vem, ele me acha no caminho, ele te acha no caminho, ele te acha na posição, sem contaminação, sem sujeira, sem desvios. De novo, Paulo fala dos ricos, né? Vamos colocar assim, não só daqueles que se aproveitam das pessoas para ganhar dinheiro, mas aqui aqueles que já têm dinheiro mesmo. Amados, em nenhum momento Paulo está falando contra o rico. Não, não é contra o rico que nós estamos falando aqui, que nós estamos encontrando aqui na palavra de Deus. Não, a riqueza em si não está condenada. Muitas pessoas têm dinheiro e elas estão no caminho. Por quê? Porque elas sabem o que fazer com o dinheiro. Elas sabem o que fazer com a riqueza. A riqueza que nós estamos falando aqui é uma riqueza material. É dinheiro, é bens. Toma cuidado, porque a riqueza material não tem o poder de te salvar, não tem o poder de te conduzir para a vida eterna. Tá? Se você tem algo que seja um pouco a mais do que você precisa, o que Paulo está dizendo é: use isso para o bem. O que ele está condenando é quando as pessoas usam a riqueza para um uso errado. Muitos ricos são orgulhosos, eles se orgulham e eles menosprezam as outras pessoas. Eles são arrogantes, eles se acham superiores. Eles usam a riqueza para ter vantagem sobre pessoas que são mais simples ou que não têm tantas condições. Eles se aproveitam destas pessoas. Né? E muitas destas pessoas fundamentam a sua vida no bem material. Ou seja, a sua vida depende do bem material. Elas não estão preocupadas com a espiritualidade. Paulo está dizendo que não, que se você tem algo, se você tem a mais do que você precisa para a sua vida diária, o suficiente para a sua vida, se você sobra alguma coisa, alguma coisa que sobra, você tem que praticar o bem. Você tem que fazer de maneira a auxiliar alguém que necessita. Sem orgulho, sem arrogância, sem tirar vantagem de nada. Porque, afinal de contas, espiritualmente, somos todos iguais. Paulo agora se despede, nós fechamos o capítulo 6, ou seja, o primeiro livro, a primeira carta, né? E ele, no último minuto, ele diz para Timóteo, guarda a verdade do Evangelho, guarda tudo aquilo que você aprendeu. Amado, Deus está falando para nós através da carta. Guarde. O que é guardar? É ter confiança naquilo e observar aquilo. Não é só fechar numa caixinha com a chave. Não, você tem que aplicar, você tem que fazer uso daquilo que é a verdade do Evangelho. E Paulo explica, não fui eu que inventei isso, não foram os apóstolos que inventaram isso. Tudo que nós ensinamos foi
Deus que nos mostrou, foi Deus que nos ensinou. De que jeito ele fez isso? Por revelação. Ele revelou para Moisés, ele revelou para os profetas e ele revelou através do seu filho Jesus. Então isto é uma revelação e isto foi nos dado graciosamente para que nós tenhamos comunhão com o Pai, para que nós tenhamos acesso ao Pai, para que nós tenhamos vida eterna junto com Deus e com Jesus. Aquele que recebeu este tesouro, porque isto é um tesouro, aquele que recebeu, quem? Timóteo, Paulo, os apóstolos, todos os escritores sagrados, eu, você, nós que recebemos esse tesouro, amado, nós temos a obrigação de transmitir isso de forma intacta. Nós não podemos falsear o ensino, nós não podemos modificar nem desviar. Amém, querido? Toma posse desta bênção, toma posse deste tesouro e toma posse da tua missão. Amém? Bons estudos!